pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Tales of the Empire, dessa vez do quarto episódio da primeira temporada, Devoted, Devotos. Nós já terminamos os episódios sobre a Morgan Elsbeth, agora vamos para os episódios focados na Barrys Offee. Pra quem não lembra, a Barrys foi a Padawan da Luminara Unduli durante as Guerras Clônicas, e também foi uma amiga muito próxima da Ahsoka. Pelo menos isso até a quinta temporada de Clone Wars, mais especificamente no último arco, onde ela já estava desiludida com a Ordem Jedi, porque estava vendo que eles não estavam mais sendo Cavaleiros da Paz, estavam mais sendo generais de guerra, essas coisas, e ela ela foi a responsável pelo bombardeio, né, no Templo Jedi. Só que aí que tá, ela jogou a culpa na Ahsoka, a Ahsoka foi expulsa da Ordem, e foi levada a julgamento. Tanto é que só descobriram a verdade porque o Anakin conseguiu prender a Barrys e fazer com que ela confessasse, né. Então, não adiantou muito que a Ahsoka, ela acabou decidindo por sair da ordem de qualquer forma depois disso, né, por causa do Mace Windu, dos outros, mas enfim. Vamos lá. Esse episódio se passa em 19 BBY, ou seja, um tempinho depois, né, da Barry ser presa, mais especificamente durante a Ordem 66. A Barrys acorda assustada na cela dela, né, porque ela sentiu através da força o massacre do Jedi. E ela olha pela janela e vê o templo em chamas, né. Ela fica muito confusa, bate lá na porta da cela para chamar a atenção dos guardas clone, perguntando o que está acontecendo. E eles dizem, olha, só vamos falar que você deveria estar feliz em não ser mais uma Jedi, pois amanhã eles não irão mais existir. E aí ela fica meio confusa, né, mas vai dormir. E no dia seguinte ela é visitada por essa personagem aqui, que já apareceu na série do Obi-Wan Kenobi. E ela é a quarta irmã. Mas aqui foi revelado o nome dela, Lin Hakish. Ela era uma velha conhecida da Barrys lá na Ordem Jedi, né? Ela pergunta pra Lin o que está acontecendo. E basicamente ela fala que não tá ali em nome do Conselho Jedi. Parece que a Barrys estava certa sobre eles, afinal eles tentaram assassinar o chanceler Palpatine, né? Mas a Lin está ali para oferecer a Barrys uma oportunidade rara e preciosa. E pergunta se ela vai aceitar, né? A Barrys dá uma olhada para os guardas clone, eles estão apontando os blasters assim, né? Ela decide aceitar, então a Lin usa a força para soltar as algemas da Barrys. Então, corta a cena e nós vamos para a lua de Nur, lá perto de Mustafar, né? Mais especificamente para a base que futuramente será o Forte Inquisitório. Aqui ele ainda está em construção, né? E lá a Barrys reencontra com dois colegas que são Jedi também, que são o Dante, que é um Capex, e o Amar, que é esse aqui verdinho, e não, ele é um alien novo, a gente não tem o nome da espécie dele revelado ainda. E aí basicamente eles encontram, né, com esse Pauan aqui, que é o Grande Inquisidor. E uma curiosidade, ele estava lá no julgamento da Ahsoka, foi ele, né, que estava escoltando a Barrys para ela dar o depoimento dela. Inclusive, é bem possível que ele tenha lembrado da Barrys justamente por causa disso, desse discurso dela contra o Jedi, e tenha recomendado que a Lin fosse buscá-la, né? Então, ele informa para a Barrys, o Dante e o Amar que eles estão ali porque os Jedi falharam com a República, e eles estão, né, formando um novo clã para proteger o Império. A Barrys fica confusa, né? Que Império? E o Grande Inquisidor explica que basicamente a República foi reorganizada no primeiro Império Galáctico. E basicamente o Imperador Palpatine vai trazer paz durante o caos, né? Em meio a momentos de caos. Mas para isso ele vai precisar da ajuda deles. Então ele quer saber se esses três vão se provar dignos e poderão, né, se juntar à causa. Então, em seguida, ele diz para eles se retirarem, para irem para os aposentos, né, mas que eles não saiam do lugar antes que eles se reencontrem, né? Só que então, lá nos aposentos, Lomar está meio desiludido, tá pensando que esses inquisidores aí não são tão diferentes dos Jedi, e tipo, ele quer ir embora dali. O Dante e a Barrys ficam, não faz isso não. Ele, olha, eu não vou ficar aqui. E aí o Dante até pergunta pro Amar, mas e quanta gente? Se eles chegarem e virem que você não tá aqui? Ele, olha, não é problema meu, se virem. Então, o Amar vai embora, né? E um tempo depois, a Barrys e o Dante são levados pela quarta irmã para uma câmara de treino.
Lá o Grande Inquisidor revela, né, que o amigo dele sofreu um acidente e ele joga, né, meio que uma coisa lá que tava com uma má. Basicamente, né, ele foi morto. E aí, né, ele pede para que a quarta irmã leve o Dante, pois ele mesmo irá treinar a Barrys. E ele a leva até uma sala, né, diz que vai dar um jeito de fazer com que ela quebre as limitações que foram impostas a ela graças ao Jedi. Entrega um sabre de luz para Barrys e pede para que ela o ataque. Ela diz, ué, mas você não tá armado. Ele, eu não preciso estar. Me ataque. E a Barrys vai atacá-lo, né, só que ele consegue desviar de tudo. E diz, não, você fica se limitando muito por causa desse Jedi. Vá com atitude, pare de lutar que nem uma Jedi. E ela continua lutando, mas não consegue. O Grande Inquisidor vai provocando ela cada vez mais, deixando a Barrys com mais raiva. Ele diz que a piedade leva ela à derrota, né? Ele usa a força para jogar ela no teto, ela bate com tudo, cai no chão. O nariz dela começa a sangrar, né? E ele fala, olha, talvez você não seja tão poderosa quanto nós pensamos. Só que nesse momento ela usa a força para dar um empurrão no Grande Inquisidor, que bate na parede, né? E começa a sair sangue da boca dele. Então ele começa a sorrir. Em seguida, a Barrys é levada até uma outra câmara, né? Onde aparecem o Grande Inquisidor e a quarta irmã, dizendo que ela os impressionou. Na verdade, os dois os impressionaram, né? E aí nós vemos o Dante também saindo de uma outra porta. E o Grande Inquisidor revela que só há lugar para um na hierarquia. Os dois passarão agora pelo teste final. E ele joga, né, um sabre de luz ali para eles. E tipo, tem um fosso no meio da sala. E aí ele diz, olha, vocês podem escolher não lutar, é claro. Mas, nesse caso, os dois irão morrer. Ele ativa como se fosse um escudo lá de raio que vai se fechando, impedindo que eles saiam, né? Então, ou um mata o outro, ou então os dois morrem. E aí, tipo, a Barrys vira pra o Dante e diz, olha, a gente não precisa fazer isso, eles não vão os matar. Mas o Dante diz, olha, eles mataram a Mar. E aí ele pega, né, o sabre de luz, começa a atacar a Barrys, ela pergunta o que ele tá fazendo e ele diz que tá abraçando o futuro. Os dois começam a lutar, né? O Dante consegue empurrar a Barrys contra esse escudo que tá se fechando. Ela meio que sofre uma queimadura nas costas, né? E quando o Dante tá prestes a desferir o golpe final, a Barrys começa a sufocar ele usando a força e mata o Dante, que cai no fosso, né? E aí o escudo se desliga, o Grande Inquisidor e a quarta irmã descem. A quarta irmã entrega um capacete para Barrys e diz, bem-vinda, irmã. Então, ela é levada para uma outra sala, né? E lá ela se encontra com a quarta irmã, o Grande Inquisidor e mais dois Inquisidores. Esse aqui, né, de capuz, que nós vimos que vai enfrentar a Ahsoka lá no Histórias de Jedi, no sexto curta, né? Que é como se fosse uma reimaginação do livro da Ahsoka, que é bem melhor o livro do que esse curta, mas enfim. E nós também vemos o Marok, né, o Marok, que a gente viu lá em Ahsoka. Então sim, ele é um Inquisidor, só que lá em Ahsoka, né, alerta de spoiler. Então quem não viu, por favor, saia do vídeo e vá assistir Ahsoka. Basicamente, em algum momento da linha do tempo, o Marok morreu e foi trazido de volta à vida como um zumbi por magia das Irmãs da Noite. Até que, obviamente, a Ahsoka acabou com ele de novo, né. E aí, beleza. Os quatro Inquisidores se ajoelham, né? E o Grande Inquisidor fala que está na hora de conhecerem seu novo mestre. Então, eis que chega ele, né? O maior vilão de todos os tempos, Darth Vader. Com aquela respiraçãozinha clássica dele que assusta todo mundo. Eis aqui o Vader. O design dele tá um pouco diferente do design lá em Clone Wars. Na verdade, esse design do Vader tá bem semelhante com o que a gente viu na série do Obi-Wan. Bem bacana, né? Até porque esse episódio se passa 10 anos antes. Mas enfim, bem bacana essa transição. E aí, o Vader meio que dá um sinal, né? E o Grande Inquisidor fala, levantem-se, Inquisidores. Eles se levantam e ele fala, vida longa ao Império. Então a Barrys vai, né? Coloca o capacete dela e fala, vida longa ao Império. E assim se encerra mais um episódio. Gente, foi o melhor episódio de Tales of the Jedi, né? Tales of the Empire, né? É isso, não tem concorrência, foi o melhor. Mas é isso. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fico dos corações, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.